boa tarde, estamos na hora da misericórdia, estamos na hora da misericórdia, quase na hora da misericórdia. Vou ler aqui um trecho aqui de 1 Timóteo 5, do 17 ao 25. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Com efeito, diz a Escritura: não amordaçarás o boi que desbulha, e ainda o operário é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra um presbítero senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que observes estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. A ninguém imponhas apressadamente as mãos. Não participe dos pecados de outro. A ti mesmo conserva-te puro. Não continues a beber somente água. Toma um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes fraquezas. Existem homens cujos pecados são evidentes antes mesmo do julgamento, ao passo que os de outros só são descobertos depois. Do mesmo modo, as belas obras são evidentes e as outras não se podem manter ocultas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Né? Diante dessa palavra aqui, eu quero pegar aqui 2 pontos aqui. Primeiro, o operário é digno do seu salário. E o segundo, não se denúncia contra um presbítero senão sob um depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse ponto aqui também. Né? Primeiro, o operário é digno do seu salário. Né? Se você é uma pessoa que exerceu o seu trabalho, que exerceu a sua função, então você tem direito ao seu salário, você tem direito à sua remuneração. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso que muitas das vezes a pessoa se depara com os irmãos de comunidade que querem que você faça um serviço, mas não querem remunerar a pessoa. E às vezes a pessoa não tem um trabalho de carteira assinada, não tem um trabalho fixo ali, assinado. Então ela necessita daquele salário, ela necessita daquela remuneração. Né? E as pessoas têm que ter consciência disso. E prova disso é que está na palavra de Deus. Se está aqui na palavra de Deus, a pessoa ela vai ter o seu julgo, ou seja, ela vai ter o seu julgamento, ela vai ter a sua sentença, né, diante de Deus, que ela oprimiu, que ela feriu, que ela fez aquilo, fez isso, ou seja, que ela massacrou aquela pessoa. Quantas pessoas a gente vê, né, por aí, nas histórias, de pessoas que trabalharam anos e anos, e o patrão deu só aquela quantiazinha básica para o dia a dia, e quando foi descobriram que a pessoa merecia muito mais, entende? A pessoa merecia muito mais, ou seja, trabalhou sob um jugo e ganhou pouco, não ganhou o certo, não ganhou o correto, entende? Não ganhou o correto. E a outra questão é aqui, a questão das testemunhas, ou seja, buscar o testemunho de duas ou três pessoas para dar o testemunho. Muitas das vezes a pessoa
elas, elas tiram conclusão precipitada, né, das atitudes de uma certa pessoa. E às vezes não é. Eu me lembro de uma vez uma senhora, né, que sofreu muito na comunidade porque ela disse que foi difamada, né, foi difamada e não passou por esse crivo, né, o crivo, né, de uma comunidade que acompanhasse, né, um pároco, né, que acompanhasse o caso daquela pessoa, para poder não expor, né, ou seja, fazer como a igreja orienta aqui, como a palavra de Deus orienta, ter 2 ou 3 pessoas para poder conversar com aquela pessoa, saber o acontecimento, para poder ajudar psicologicamente, para poder encaminhar. Eu me lembro de uma vez, né, aqui no meu bairro aqui, teve uma senhora que estava com um problema, passando por um problema na casa dela, e a orientação que a gente deu foi ela procurar um posto de saúde e procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, para poder dar orientação a ela. Ou seja, ela foi orientada, ela foi acompanhada. Então, muitas das vezes, né, na vida, aparecem situações dessa forma que é bom ali ter 2 ou 3 pessoas para primeiro sondar, né, para poder sondar o que é o problema daquela pessoa, até mesmo para não expor. Né. Aqui, de uma certa forma, ele coloca que muitas das vezes, né, coloca-se uma situação de uma determinada pessoa para que os outros tenham, os demais tenham, né, temam, os demais temam, né, ó, aqui bem aqui assim no versículo 20, né, repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Ou seja, aqui eu diria que muitas das vezes é numa situação de grupo, uma situação de comunidade. Às vezes você tem um grupo ali, por exemplo, do Texto dos Homens, ali tem um grupo ali, né, o seu grupo de caminhada, né, no caso eu tenho o meu grupo caminhando por Jesus. Então, muitas das vezes você ali na reunião só do seu grupo, aquelas pessoas conhecidas, aquelas pessoas, né, que tem uma vida de oração, que tem uma caminhada, né, já tem uma caminhada generosa, ou seja, já tem uma caminhada já de muito tempo. Então você expõe aquilo ali para poder a pessoa ter medo. Olha, o que você fez está errado, o que você, né, a forma, às vezes uma situação que não é legal a pessoa fez, né, não é legal, o que você fez não é legal, né. Eu me lembro que uma vez teve uma situação de uma pessoa que ela saiu da casa dela para ir tomar satisfação na casa da outra pessoa. Então, a orientação que a gente deu para ela foi dizer para ela, olha, né, o seu caso aí, né, você agiu errado, não é para você ter feito isso. Não tinha que nada que ir lá na casa da outra pessoa, bater boca, tomar satisfação, não. Ou seja, a pessoa não deve se rebaixar a isso, tem que silenciar, tem que rezar, tem que se colocar em oração. Tem uma outra oportunidade, quem sabe, a pessoa vai ter a oportunidade de se colocar diante daquela pessoa. Entende? O que você fez estava errado, a forma que você agiu estava errado. A orientação é essa, né? O caminho é isso, o caminho correto é isso, né? Eu me lembro de uma situação também, né, de que um irmão nosso de comunidade, né, ele ia fazer uma viagem, e essa viagem tinha algumas coisas, né? Tinha um final de semana com lazer, com bebida, a família se divertir naquela coisa. Então ele procurou orientação, o que ele deveria fazer, né? A orientação que ele recebeu foi de que se ele não tivesse outra opção, ele fosse, mas que ele se precavesse, ou seja, que ele se cuidasse, entende? Que ele não entrasse nas situações lá das coisas que estavam acontecendo. Para poder não se comprometer e não comprometer a fé dele, tá certo? Então fica aí essa minha partilha com você aqui, dessa passagem, né, de Timóteo, passagem de 1 Timóteo 5, do 17 ao 25. Um abraço, que Deus abençoe aí vocês do canal Oração Virtual. Tudo de bom, a paz.